Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Boa noite, família! Gente, que alegria estar com vocês hoje para compartilhar ela, a poderosa palavra de Deus. Você está feliz em ouvir a palavra de Deus hoje? Amém? Deus é bom, e como é bom a gente poder desfrutar de um tempo de presença, de um tempo de adoração como esse que nós começamos hoje, né? Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema que é central no Evangelho, sobre um tema que deve ser central nas nossas vidas, mas que muitas vezes é negligenciado, ou por aí não é nem pregado muito sobre isso. Mas não nessa casa. Nessa casa nós sabemos a importância deste tema. Hoje nós vamos falar sobre ela, a cruz. Hoje nós vamos falar sobre a cruz que nos faz viver de verdade. Existe um tipo de espiritualidade que geralmente ela vem... que ela não vem, na verdade, daquele momento onde a gente está bem. Sabe, aquele momento que a gente está tudo ok, tudo em ordem, bonitinho, arrumadinho. Existe um tipo de espiritualidade que só é revelado quando nós estamos em frangalhos, quando nós estamos quebrados, quebrantados, aparentemente destruídos e derrubados, mas nós estamos, na verdade, entregues nas mãos do Senhor. Essa espiritualidade, muitas vezes, é o contrário do que por muito tempo foi nos ensinado. Eu não sei você, mas eu fui ensinado que controle é poder, né? Então, tudo que a gente tenta é controlar as coisas. Cada área da nossa vida, no mínimo detalhe, a gente se esforça para controlar. E tem gente que vai além. Além de controlar a própria vida, quer controlar a vida dos outros, né? Você conhece alguém assim? Aquela vizinha fofoqueira, às vezes você tem. De repente, sua sogra perturbada, né? A minha sogra não é perturbada, ela está ali. Ela é uma bênção, viu, minha gente? Eu vou dizer que ela é perturbada na frente dela, nunca, né? Assim, nem que às vezes ela tente controlar a vida dos outros, mas não, né? Às vezes, né? A gente se esforça. Mas tem gente que vai para o limite de ainda querer controlar a vida dos outros. Por quê? Porque nós fomos ensinados assim. E existe um problema. Quando a gente se converte, esse velho homem ainda quer controlar as coisas, até no mundo espiritual. Não faz nem sentido. Mas esse homem fica insistindo. A gente mata ele, ele fica ressuscitando, querendo controlar as coisas. E aí rola um perigo. Porque ele começa a controlar as coisas disfarçado de espiritualidade, né? Porque um homem sério de Deus é assim, uma mulher séria de Deus é assim, e a gente controla a emoção aqui, e a gente controla aquilo ali, e coloca Deus numa caixinha, e Deus em outra caixinha, e só serve se for assim. E isso é terrível, porque, na verdade, isso é um falso controle. Esse controle, na verdade, é tão fraco, tão frágil, que nos leva a uma zona de conforto que, na verdade, nos impede de viver coisas extraordinárias com Deus. Quando nós estamos tentando controlar até a presença de Deus, me perdoe, isso não é espiritualidade. Isso é, no máximo, sabor espiritualidade. Para aqueles que não pegaram o meme do sabor espiritualidade, venha sábado para o culto de adolescentes, que o tema é sabor cristão, tá? Aí você vai entender o que é isso. Mas isso não é espiritualidade, isso é religiosidade. E não dá para a gente separar a cruz do Evangelho. Um Evangelho sem cruz, ele é, no máximo, filosofia. Um Evangelho sem renúncia, ele é, no máximo, um clube social. O Evangelho sem cruz, ele pode até gerar uma emoção, mas apenas o Evangelho da cruz de Cristo é que gera transformação. Isso está descrito em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Hoje nós vamos juntos aprender quais são as consequências de quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Você quer aprender isso comigo hoje? Amém?
Então, deixa eu te fazer um convite. Coloca a mão no seu coração junto comigo, vamos orar. Pai, nós queremos receber a porção da Tua palavra que o Senhor tem para nós hoje. Revela, Senhor, a Tua vontade. Nos faz entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Nos exorta, nos corrige, nos motiva, nos dirige. Para sermos aquilo que o Senhor sonhou que nós venhamos a ser. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos daqui alimentados profundamente pela Tua palavra e a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Quando eu tomo a minha cruz, a cruz me confronta. Gente, a cruz vazia certamente é um sinal de vitória, mas para a cruz estar vazia, teve que haver um processo antes. Houve a cruz do sofrimento, da dor, da morte. A cruz, realmente, ela foi usada como um instrumento de tortura. No Império Romano, só o fato da cruz estar estendida, ainda que vazia, era um tom de ameaça para as pessoas que desobedecessem o Império Romano. Era algo que representava dor, sofrimento, era o pior dos martírios, era o pior das consequências. A cruz, ainda hoje, para nós, serve para a gente lembrar, ainda existe uma cruz. A cruz ainda serve para lembrar que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo tereis aflições. Existe ainda existe esse espaço onde nós vamos ter que percorrer, onde nós vamos ter que lutar, onde nós seremos confrontados. Mas entenda, de verdade, do fundo do meu coração, essa palavra aqui nem é uma palavra de exortação. Sabe por quê? Vamos ser sinceros, se a gente não tivesse passado por momentos de dores, de cruz, talvez eu e você nem estivéssemos aqui. Talvez um momento de dor, talvez que você esteja passando hoje, um momento de dor foi o que te trouxe para cá hoje. Talvez um momento de dor que você já passou foi o que te colocou aos pés de Jesus. Então, na verdade, isso foi uma oportunidade, um privilégio, para que eu e você pudéssemos entender o amor de Cristo. Eu conheci uma irmã Piedade. Ela me ensinou muito. Ela tinha um câncer muito severo. E nós, enquanto pastores dela, fazíamos visita para ir lá confortá-la, para ir lá fortalecer a fé dela, mas, incrivelmente, nós é que saíamos fortalecidos das visitas que a gente fazia a ela. Irmã Piedade falava algo que sempre me impactou. Todas as visitas ela dizia assim: ainda que esse câncer faça eu morrer, eu agradeço ao câncer, porque foi através do câncer que eu conheci Jesus, e agora eu tenho a vida eterna. Irmã Piedade faleceu com câncer. Mas certamente, irmã Piedade hoje está vivendo com o Senhor Jesus. Então, a cruz que nos confronta, na verdade é uma oportunidade para que a gente possa entender que a dor e a tribulação devem assustar, sabe quem? Quem não crê na cruz de Cristo. Nós precisamos entender que a cruz, o momento de dor, de tribulação e sacrifício, é onde a gente mais clama a Jesus, não é assim? Gente, se você for agora, você sabe qual é o lugar onde mais é falado no nome de Jesus? Agora, nesse momento, não é nem nas igrejas, sabe onde é? No hospital, no cemitério, na prisão. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas. Se você chegar agora no cemitério, a coisa que você mais vai ouvir é em nome de Jesus, Senhor, faz a tua vontade. As pessoas clamam pelo nome do Senhor diante da dor. Sabe por quê? Porque, gente, diante da cruz de Cristo, ou você se desespera, enche-se de medo, ou você se enche de fé. Isso não sou eu que estou dizendo. 1 Coríntios 1,18 mostra essa dicotomia tão maravilhosa. Olha só. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Gente, confronto da cruz me lembra que o poder de Deus não depende das circunstâncias, que o poder de Deus acha força na fraqueza, que o poder de Deus transforma o que o mundo considera loucura em sabedoria para a salvação. Então eu hoje escolho, eu espero que você escolha junto comigo, conscientemente, ser confrontado pela cruz de Cristo, ser confrontado pela cruz que nos leva a uma mensagem não de derrota, mas ao contrário, uma mensagem de vitória eterna, sobrenatural. Que nós possamos entender que cada desafio terreno é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Que nós possamos entender
que ainda que a gente venha a morrer, nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. Eu espero que você saia daqui hoje querendo ser confrontado pela cruz, porque é o melhor lugar do mundo. Isso nos leva ao segundo ponto. Quando eu tomo minha cruz, a cruz vence o meu ego. O ego é a parte de você que tenta dominar você todos os dias. É aquela parte egoísta que faz com que você tenda a ficar no lugar do pecado, do erro. O seu ego é aquele que desafia você a colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Gente, eu aprendi logo cedo que Deus não tem compromisso com a minha vontade. Já quebrei muita cara com essa história, porque não tem. Agora, deixa eu te dizer, eu e você temos que ter compromisso com a vontade de Deus. Ponto. Simples. Mas, aí a gente começa a querer se bater, sabe? Feito menino ruim. Não, isso não é nem uma palavra de dor, não. Sabe por que não é uma palavra de dor? Porque, Deus é muito egoísta, só quer a vontade dele. Gente, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É o melhor lugar do mundo para mim e para você estar. É no centro da vontade de Deus. É um lugar seguro, é um lugar de cuidado. Nós não sabemos o que acontece amanhã, o Senhor, Ele sabe. É por isso que tem gente por aí que esconde a própria cruz, a própria dor. Gente, o que aconteceu aqui nessas últimas semanas, quem estava aqui na série do 30 semanas, nas últimas quarta-feira? Gente, eu preciso dizer, isso não acontece em todos os lugares. Sabe o que aconteceu aqui? Todos os pastores que pregaram nesse altar, eles não estavam escondendo, mas pelo contrário, eles estavam pregando o eu deles na cruz, diante de todo mundo, dizendo as suas fragilidades, as suas dores, para que através das suas feridas saia poder para curar. Isso não é comum, isso é tipicamente de quem crê e não se envergonha na cruz de Cristo. Porque através desse processo de cruz, de morrer para si mesmo, de morrer, de diminuir para si mesmo, é que Ele vai aparecer. E eu espero que você também tenha essa escolha diária, de morrer para si mesmo, de morrer para as coisas desse mundo, que você possa diminuir o seu ego, para que ele cresça todos os dias. A cruz é um convite para nos lembrar que nós já não vivemos, mas Cristo vive em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar essa palavra, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Esse verso tão conhecido da palavra de Deus precisa ser encarnado realmente na gente, para que eu e você possamos viver o Cristo vivendo em nós, para que a gente possa diminuir e Ele apareça. O Cristo vivendo em nós, e a gente muda tudo, muda todas as nossas perspectivas. Tem um ditado quando a gente fala assim, me belisca para saber se eu estou sonhando, né? Assim, né? Pronto, tem um teste para saber se você morreu e é Cristo que está vivendo em você. Sabe como é? Me cutuca para ver se eu estou vivo. Sabe o que é me cutuca? Sabe quando alguém lhe perturba? Sabe quando alguém vai naquele lugar, cutuca teu ego? Faz o seguinte, faz tu, cutuca teu ego, ameaça teus planos maravilhosos que tu fez, diz assim, se eu perder tudo, e se tudo acabar, cutuca para ver se ele se mexe. Se ele se mexer e reclamar, é porque ele ainda está vivo. A gente precisa testar realmente se o nosso ego ainda está se batendo. Gente, eu lembro de um momento que eu estava com muitas crises, muito desafiador para mim. Eu estava orando, eu estava querendo peitar Deus, olha só que arrogância minha. E eu brigando com Deus. Digo, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Oh, ai, que tanta traição, que tanta dor. Ai, eu não aguento mais, eu vou morrer. E Deus não falava nada. Aí eu fiquei mais irado ainda, reclamando mais ainda. Aí eu parei, cansei. Diante da presença do Senhor, eu me silenciei. E aí o Espírito Santo começou a falar. O Espírito Santo falou comigo, meu filho, está doendo? Se está doendo, é porque você não morreu ainda. Se está doendo, é porque o teu eu antigo ainda está se batendo aí dentro. Teus traumas, teus complexos, teu medo de ser rejeitado, abandonado, está se batendo aí dentro. Se está doendo, é porque ainda está vivo, que deveria estar morto. Sabe por quê? Porque ninguém mata o que já morreu. Nossa, eu chorei. Eu chorei na presença de Deus. Eu dizia, Deus, mas aí como é que eu faço?
Está doendo, Jesus. Mas está doendo ainda. O que é que eu faço? Mas já mudou a postura, né? De arrogante e abusado para me ajuda aqui, Jesus. E aí ele falou o que ele já fala na palavra dele. Gente, nós só conseguimos se nós olharmos para a cruz de Cristo. A gente só consegue quando a gente olha para Jesus, que foi humilhado, que foi crucificado, que foi rejeitado, que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, que ele não tentou se defender, que na cruz de Cristo ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. É só olhando para a cruz, para o autor e consumador da nossa fé, que a gente consegue vencer essa dor. É assim que a gente mata o ego, olhando para a cruz, olhando para a cruz. Gente, eu vou fazer de um jeito que você não vai esquecer nunca mais. Eu vou pegar 2 ajudantes aqui. Vem cá, Hugo, vem cá, Patrícia, chega. Vem cá. Chega, corre aqui. Guto, eu falei Hugo, Guto, chega, corre. Eu vou fazer de um jeito que você não vai esquecer nunca mais o que é olhar para a cruz de Cristo e como isso faz diferença na nossa vida. Gente, vem cá, eu não sei qual eu escolho para a cruz, eu acho que o mais fortinho, né? Porque essa cruz de ripa aqui não vai dar certo, não. Vamos fazer o seguinte, fica aqui, Guto, fica aqui atrás, pode ficar de frente para ele, você fica aí. Pronto, aqui está Patrício, não crucificado. Aqui está Patrício, vivendo a vida dele. Patrício, por favor, olha para a cara de Guto aí. Dá para olhar? Vira, ó, dá para olhar, né? Tá tudo certo, olhou, né, para a cara de Guto? Tá bom. Agora fala o seguinte, vira de costa, Guto, faz a cruz agora. Patrício, crucifica aí, fica crucificado de costa aí na cruz. Isso. Agora isso é Patrício crucificado. Isso é eu e você crucificado. Patrício, faz um favor para mim. Tenta olhar para trás, crucificado. Tenta. Oxente, tenta mais. Não está dando certo. Não está conseguindo olhar para trás. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos crucificados na cruz de Cristo, já não existe mais passado, não existe o para trás para olhar, só existe para frente o que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia, obrigado. Pode aplaudir aos 2 voluntários aqui. Glória a Deus. Agora você não esquece nunca mais, né? Glória a Jesus. Oh, meu Deus, como Deus é bom. Gente, não dá para disfarçar, não dá para esconder. É por isso que nós entendemos, e eu vou falar a fala da minha amiga Ana Paula Valadão, sabe? Olha, quando penso que Ele me ama, não tenho tempo para perder com ressentimentos. Não dá. Tem gente que está paralisado, olhando para trás, lambendo ferida. Pelo amor de Deus, acabou a lambição de ferida, gente. Vamos olhar para frente. Jesus nos chama para uma nova estação. É aí que a gente consegue entender o apóstolo Paulo, que ele diz: olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, e está tudo certo. Glória a Deus. Muda tudo de perspectiva quando a gente está o eu crucificado, não é assim? Deus é bom. E nos leva ao terceiro e último ponto. Quando eu tomo a minha cruz, a cruz me ressuscita. E aqui, enfim, chegou o fim. O final tão esperado, o final que na verdade é a vitória completa, o final que é a virada da história, é a cruz da vitória. É quando a noite de choro acaba e a alegria chega pela manhã, é quando nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Mas entenda que eu não estou falando apenas de chegar ao céu. Eu não estou falando apenas daquilo que vai acontecer depois, porque eu acredito verdadeiramente que Jesus não morreu apenas para que você tivesse acesso ao céu. Ele, na verdade, morreu para que você possa trazer o céu para esse lugar, que você possa trazer o céu para a sua casa hoje. A sua casa pode ser literalmente um pedacinho do céu se você trazer através de Cristo Jesus, na sua família, no seu trabalho, a sua vida como representante do reino de Deus. Isso foi o que Cristo conquistou na cruz para mim e para você. E o alerta vem. Isso não é a hora da virada do filme. A hora que a vingança tem sabor de mel. Não, minha gente, a vingança não tem sabor de mel. Está repreendido e amarrado. É você vivendo para a glória de Deus. É quando a sua alegria é completa no Senhor. É quando você sabe que a alegria do Senhor é a minha força. Vê como as coisas mudam de perspectiva. Não é a minha alegria. Gente, a nossa alegria é muito vazia, passageira, muito egoísta. Tem gente buscando tudo para ficar alegre aí, ficando mais triste ainda. E nós que estamos buscando a alegria do Senhor, cada dia somos fortalecidos no Senhor.
Segredo da alegria não é buscar a sua alegria, é buscar a alegria do Senhor. Esse é o segredo, é viver desta forma. Isso é o ser ressuscitado por Ele. Eu creio realmente que há propósito na nossa ressurreição. Entende? Você não foi ressuscitado, você não foi tirado da lama simplesmente para ficar parado. Você foi tirado da lama com um propósito para ser realizado pelo Senhor. O combustível da nossa alegria é a glória de Deus. Gálatas 6,14 diz: mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É a hora que tudo vira, tudo muda de perspectiva. Não é sobre mim, não é sobre você, é tudo sobre Ele. É tudo sobre a cruz de Cristo. E aí nós podemos entender que está tudo certo nesse caminho. Porque nós estamos crucificados, o mundo já está crucificado, só tem Jesus agora. Gente, eu vou compartilhar um testemunho com vocês. Vocês me permitem? Um breve testemunho com vocês, que eu acho que ilustra bem isso, essa ideia da cruz que Deus me trouxe para compartilhar com vocês. Eu vivi há alguns anos atrás, ia haver um avanço missionário em Patos há muitos anos, inclusive vai ter outro agora, Oxigênio, missionários, amém? A gente estava indo para um avanço missionário, me chamaram para dar um treinamento, um pastor me indicou para dar um treinamento de teatro, de palhaço, lá para os missionários. Eu disse, tudo certo, vou. E aí eu preparando minha bagagem, né, colocando aquelas minhas roupas de palhaço, as coisas coloridas, colocando todas as marmotas que eu invento, coisas que aparentemente não são muito sérias, né? Coisas que no quadrado geral não é a autoridade do homem de Deus, botar uma roupa de palhaço numa mala. Mas eu estava lá carregando minhas coisas e Deus me deu uma peça nova. Eu escrevi uma peça nova que falava sobre a cruz de Cristo. E era linda. Eu digo, meu Deus, que massa, olha aqui. Só que aí precisava de uma cruz, realmente de tamanho razoável. Eu disse, tudo certo, peguei uma cruz, fiz a cruz, ensaiei sozinho dentro de casa. Eu disse, está linda a peça. Eu disse, pronto. Quando eu falei pronto, eu digo, e agora, Jesus? Como é que eu vou de ônibus daqui para Patos, 6 horas de ônibus levando essa cruz? Eu disse, vai dar errado. Eu disse, eu não vou não, Jesus, não, sem condição. Liguei para Patos, só faça uma cruz aí, não dava. Ah, mas faça, não consegui resolver de jeito nenhum. Eu digo, eu tenho que levar, eu digo, mãe, me ajude. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, olha, eu tive a ideia da peça, mas o povo não faz lá a cruz. E como é que eu faço? A minha mãe teve uma brilhante ideia, maravilhosa. Minha mãe fez assim, enrola no papel alumínio a cruz. Eu digo, é para ficar discreta, mãe, não é para virar uma parabólica não, nas minhas costas não. Eu disse, deixa, eu vou levar a cruz assim mesmo. Aí, isso é real, desse jeito. Sara me levou para a rodoviária, me deu uma carona para a rodoviária aqui de João Pessoa, eu com uma cruz amarrada no mochilão. E aí eu fui lá lanchar, não sei o que, andando, me esqueci que a cruz estava pendurada nas minhas costas, e eu achando estranho, o povo olhando para mim com aquela cara, né? Até que eu bati, eu digo, eita, a cruz. Ai, Jesus, aí me deu uma vergonha. Aí eu fiz, eita, meu Deus, não, que negócio, eu sou muito sem noção, Jesus. Aí eu me sentei numa cadeira lá e eu comecei a falar com Deus. Eu disse, Jesus, não precisa disso tudo, né? Eu acho que isso é muito exagero meu. Eu acho que, não, Jesus, eu estou com tanta vergonha. As pessoas estão pensando que eu sou o quê? Um pagador de promessa. Jesus, o que é? Até que eu fui no ponto central, que eu disse assim, o que é que as pessoas estão pensando de mim? Eu choro, minha gente. Mas é porque Deus respondeu de uma forma tão clara naquela tarde. Foi tão forte para mim. Jesus falou comigo. Ele disse, meu filho, o nome disso é a vergonha da cruz. Eu não me envergonhei de carregar a sua cruz. Eu não me envergonhei de carregar a cruz de todos, o pecado de todos, as dores de todos. Você não está nem sendo açoitado carregando essa cruzinha pequena. Eu carregaria de novo a cruz por você. Será que você não tem capacidade de carregar apenas essa cruz aí por mim? Só essa cruz aí. E eu comecei a ficar com vergonha de estar com vergonha. Eu fiquei constrangido pelo amor de Deus. Aí pronto, agora além da cruz era eu chorando na rodoviária. Mas algo sobrenatural começou a acontecer ali. Deus começou a me encher com uma ousadia. Deus começou a encher meu coração com uma autoridade que não vem de cargo, uma autoridade que não vem de púlpito, uma autoridade que vem só do Senhor. E eu comecei a cantar no meio da rodoviária. E eu canto muito mal, ainda bem que o louvor está aqui. Mas eu comecei a cantar um louvor que é muito conhecido, mas que fez toda a diferença para mim.
Você conhece esse louvor? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também eu posso te convidar para ficar de pé e fazer dessa canção uma oração como eu fiz naquele dia, para não ter mais vergonha da cruz, para entender que a cruz nos traz vida de verdade. Eu quero te convidar, eu não vou orar por você, eu vou te dar uma oportunidade de orar essa canção, sabendo que a cruz é um privilégio nosso. Carregar a cruz é um privilégio nosso. Nada que a gente faça se compara ao que o Senhor fez por nós. Nós somos privilegiados e agraciados com a misericórdia de Deus. Então você pode fazer essa canção, essa oração, junto comigo e junto com o louvor, amém?